Oi, gente, meu nome é Tami Prado e esse canal é o Papo de Terapeuta. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que tem muitas divergências de opinião, né? Algumas pessoas dizem que é necessário falar sobre isso, outras pessoas já dizem que não se deve falar sobre isso, né? Mas eu confesso para vocês que eu já vinha pensando há algum tempo em fazer um vídeo sobre esse tema, mas aconteceram umas coisas na minha vida agora no mês de janeiro de 2023 que me colocaram em xeque sobre esse assunto. Eu sei que vocês estão acostumados a me ver sempre aqui animada, né? Sempre contente, né, em estar aqui com vocês, em falar sobre vários assuntos. E hoje eu tô um pouco mais séria, porque é um assunto que me machucou muito, já nesse início de ano. Não só me machucou, como também me assustou. E vocês vão entender já. Eu tenho que começar esse vídeo contando para vocês que eu sou terapeuta já há alguns anos. Já tive muitos pacientes, confesso que não tenho a conta, nunca parei para contar quantos pacientes eu já atendi, quantas pessoas eu já consegui ajudar. Mas eu tenho que dizer para vocês que eu nunca perdi um paciente. Nunca perdi um paciente meu para o suicídio. Eu já atendi, sim, vários pacientes com tendências suicidas, com pensamentos suicidas, que me procuraram justamente porque estavam nessa fase e eu consegui ajudar essas pessoas, né? Mas, como tudo é o mais, né? Mas, infelizmente, agora no meio do mês de janeiro, eu perdi uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que era muito importante para mim, para o suicídio. E eu sei que muita gente vai me perguntar assim, mas você não percebeu? Você não viu os sinais? Como que você, terapeuta, não percebeu? Gente, eu percebi, tá? Todos os sinais. Eu percebi, eu sabia, e justamente por isso que eu ficava tanto em cima dela. Eu mandava mensagem, eu ligava, muitas vezes ela não me respondia, eu insistia, porque eu sabia que ela não estava bem. Eu sabia que num passado não muito distante ela já havia passado por tendências suicidas. E justamente por saber de tudo isso é que eu fazia questão de acompanhar de perto, deixando claro que ela não era minha paciente, ela era minha amiga, né? Eu diria que mais do que amiga. Para quem conhece a Tami, né, na vida pessoal, sabe que eu não tenho irmãs. Eu tenho 2 irmãos, eu não tenho irmãs. E algumas pessoas que Deus colocou na minha vida, algumas poucas, eu considero como irmãs. E essa amiga em questão era uma das minhas irmãs. Ela não era minha paciente. Ela fazia tratamento com outro profissional, né? Tava tomando medicação. E como eu sabia que ela não estava bem, eu estava sempre acompanhando. Só que ela tinha uns períodos de afastamento, que ela não queria muito conversar, ou que estava tudo muito corrido, tanto para ela quanto para mim. Nós morávamos, né, em cidades diferentes, então eu estava sempre tentando um contato, sempre ali em cima dela, justamente para não deixar a peteca dela cair, para manter ela bem, na medida do possível. E a última vez que eu falei com ela foi no Natal. Na noite de Natal, eu mandei uma mensagem para ela de Feliz Natal e ela me respondeu e me deu uma resposta muito, muito preocupante.
e me disse que me ligaria no dia 25, no dia seguinte, né? No dia 25, eu pensei comigo, né? Não vou ser inconveniente, não vou ligar para ela hoje. Dia 25 de dezembro as pessoas estão com as suas famílias, enfim. Deixei passar o dia 25 e comecei a mandar muitas mensagens para ela a partir do dia 26. Ela não me respondeu nenhuma mensagem. No começo do mês de janeiro, o ano já chegou chegando, no dia 1º de janeiro, eu também perdi uma outra pessoa querida, né? Essa foi de causas naturais, mas eu perdi uma pessoa querida, então já fiquei meio chateada, enfim. Até que no meio de janeiro eu recebi a notícia de que a minha melhor amiga havia cometido suicídio. Fiquei muito, muito, muito abalada, fiquei muito triste. Coloquei em xeque, sim, a minha competência como terapeuta, tá? E eu tô aqui abrindo meu coração para vocês porque terapeuta também sofre, também tem problemas, também tem emoções conflitantes, né? E a gente também precisa lidar com os nossos conflitos. E eu confesso que a pergunta que eu mais me fiz depois que eu recebi essa notícia foi: eu ajudei tanta gente a sair dessa situação, como é que eu não consegui ajudar a minha melhor amiga a sair dessa mesma situação? E só que aí eu me lembrei de uma frase que eu digo para todos os meus pacientes na primeira consulta. Eu digo: olha, eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. Então, eu preciso que você queira, que você aceite a minha ajuda, senão o tratamento não vai funcionar. E aí eu entendi que eu tentei ajudar, eu liguei, por muitas vezes, gente, eu confesso para vocês que por muitas vezes eu fui inconveniente, porque eram momentos que ela não queria papo, mas eu insistia, eu ligava, né? Então, tanto que até outras pessoas de fora falavam: não, dá um tempo para ela, né? Você tá ligando muito, você tá mandando muita mensagem, de repente, ao invés de ajudar, você tá incomodando. Então, eu tentei. E eu tenho a minha consciência tranquila que eu tentei ajudá-la. Diante disso, eu não sei se foi o algoritmo por conta da palavra suicídio que eu acabei digitando, né, algumas vezes para avisar outras pessoas, né, enfim. Eu não sei por que, mas começou a aparecer na timeline das minhas redes sociais alguns posts sobre, tá? E quando começou a aparecer esses posts sobre esse assunto, eu confesso que eu fiz uma coisa que dificilmente eu faço. Eu fui ler os comentários desses posts aleatórios de outras pessoas sobre esse assunto, e eu parei para ler os comentários, coisa que não é do meu perfil fazer. E foi aí que eu tive um insight de que sim, eu precisava parar para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu fiquei assustada com a quantidade de comentários nesses posts de pessoas dizendo: eu gostaria de fazer isso, eu queria fazer isso, estou pensando em fazer isso. Ali eu fiquei bastante chocada. Por mais que eu atenda pessoas nessa situação, por mais que eu já tenha atendido pessoas nessa situação, por mais que eu tenha pacientes que me dizem até hoje: Tami, se não fosse você, se não fosse o seu trabalho, talvez eu nem estivesse mais aqui. Eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas nessa situação. E pessoas que comentavam esses posts dizendo que não tinham assistência alguma.
pessoas que não tinham ajuda alguma, não tinham um profissional cuidando delas, não tinham apoio da família, não tinham apoio de amigos, simplesmente pessoas que se sentem totalmente sozinhas nessa luta contra os pensamentos suicidas, contra essa tendência suicida. Nesse momento eu percebi que eu tinha que falar sobre isso, né? Muita gente diz que não, que é um assunto que não se deve falar, porque quando fala, talvez incentive, né? Mas eu decidi que eu iria falar sobre isso, que eu precisava falar sobre isso e estou aqui. Então, esse vídeo é para você que tem esse tipo de pensamento. É para você que tem pensado na morte como uma opção viável de resolver os seus problemas ou a sua situação. Então, vamos começar a destrinchar esse assunto terapeuticamente agora, tá? Primeira coisa, eu vejo muita gente falar por aí, mas fulano cometeu suicídio porque tinha depressão, né? É sempre a mesma explicação. O motivo é sempre o mesmo. É depressão, 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 depressão. O que a gente precisa entender é que a depressão, gente, ela é só a ponta do iceberg. É só o que é visível. Tá? Por quê? Porque ninguém deprime do nada. Nada começa do nada. Ninguém vai dormir feliz, alegre, contente, saudável e acorda no fundo do poço no dia seguinte. Isso não existe. É um processo. Entendeu? Eu vou fazer uma analogia aqui, vocês não me entendam mal, mas por exemplo, você pega uma gripe. Você não vai morrer de gripe no dia seguinte. A gripe, ela vai agravando, ela precisa de um processo. Ela vai agravando, 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 até que ela evolui para uma outra doença mais grave, até que leva à morte. Com a depressão é a mesma coisa. Ela começa um pouco mais branda, né? Muitas vezes até imperceptível, e ela vai agravando, 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 até que chega no ápice, que é o suicídio. Com a gripe, o que a gente faz? A gente percebe os primeiros sintomas, a gente vai lá, toma uma medicação e sana o problema. Com a depressão, infelizmente, não é só isso. E quem me segue aqui tá cansado de ouvir quando eu falo que não basta medicar se a gente não resolver o porquê, a raiz do problema. Então vamos lá. A depressão é a ponta do iceberg. Qual é a raiz da depressão? O que te levou a ficar deprimido? Esse é o porquê. Por que você deprimiu? Pode ser uma grande tragédia que aconteceu na sua vida? Pode. Pode ser o fim de um casamento, pode ser um abuso que você sofreu, pode ser um ente querido que você perdeu. Pode ser uma grande tragédia? Pode. Mas também podem ser pequenos acontecimentos que vão te deprimindo. É uma pancada hoje, é uma pancada amanhã, é uma pancada no dia seguinte, é uma pancada no outro dia. E você vai acumulando essas pancadas e vai deprimindo. Quando você toma medicação para depressão, o que você faz? Você maqueia o problema. Tá? Imagina que a depressão é uma erva daninha. Você tem uma horta linda, maravilhosa, um jardim lindo, maravilhoso. Esse jardim é você. E no meio desse jardim lindo, maravilhoso, cresce uma erva daninha, que é a depressão. Quando você toma a medicação, é como se você podasse a erva daninha. Mas a raiz tá ali. Então, enquanto você estiver tomando a medicação, você vai podando e ela tá ali, escondidinha. Para de tomar a medicação, ela brota de novo.
Se você viciar na medicação e a medicação perder efeito, ela brota de novo. Se você, de repente, cansar do tratamento, porque eu já ouvi muito isso no meu consultório, eu também não vou mais tomar remédio porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais tomar esse remédio. A pessoa para por vontade própria. A depressão vai brotar de novo. Por quê? Porque a raiz está lá. Não foi exterminada. Quando que a gente extermina? Como que a gente consegue exterminar? Quando a gente entende, quando a gente encontra, entende e resolve o porquê. Isso é matar a raiz da depressão. Porque aí ela não vai aparecer nunca mais. Por quê? Porque você resolveu aquela questão e você entendeu que aquilo não vai mais te trazer sofrimento. Ok? Então, ignorem a Marie para variar. Chega! Então, precisamos matar a raiz da depressão. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, gente, procure ajuda. Procure ajuda profissional. Escuta profissional, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas se sentem mais à vontade de desabafar com um amigo, com a mãe, com o namorado, enfim. Mas essa pessoa, se ela não for profissional para te ouvir, se ela não tiver um treinamento, uma escuta profissional, muitas vezes ela pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, procure ajuda profissional. Tami, eu não tenho condições de fazer terapia, não tenho condições financeiras de fazer terapia, enfim, com um profissional. Gente, primeiro que terapia não é tão caro quanto as pessoas imaginam, é claro. Existem valores e valores. Isso é uma crítica minha, Tami, pessoal, tá? Eu, particularmente, acho um absurdo que tenham profissionais que cobrem caríssimo numa sessão, principalmente no país que a gente vive, que tem um salário mínimo de R$ 1.300. Tá? Eu acho um absurdo que o tratamento terapêutico, o tratamento de terapia, seja algo elitizado. Esse é o primeiro ponto. Eu acho um absurdo isso, tá? Não trabalho com valores exorbitantes. Se você quiser saber, é só mandar um WhatsApp que eu deixo aí no link da descrição. Vocês vão ver que eu realmente não trabalho com valor exorbitante, tá? Por quê? Porque eu quero que o meu trabalho alcance a maior quantidade de pessoas. Entendeu? Eu não consigo cobrar um absurdo. Ah, Tami, por quê? Você acha que seu trabalho não vale? Vale muito, e eu sei muito bem o meu potencial e o quanto eu posso ajudar as pessoas. Mas é justamente por isso que eu não acho justo que seja elitizado, que seja um privilégio só de meia dúzia de magnata, tá? Então, eu não trabalho com valores exorbitantes. Só para deixar claro. Tami, mesmo dentro do valor comum da sessão, que gira em torno entre 100 e 150 reais, eu não consigo pagar, não tenho condições. Gente, tem o CRAS nas cidades, tá? Você pode procurar. Tem CVV que você pode ligar. Tem as faculdades de psicologia que oferecem tratamento terapêutico, oferecem atendimento clínico para terapia. Então, assim, procure ajuda. Procure ajuda. É muito importante que você procure ajuda. O suicídio, gente, é o que vai totalmente contra o nosso instinto de sobrevivência, tá? Então, tem gente, o negócio tá tão bagunçado que tem gente romantizando isso, normalizando isso. Ah, mas é normal a gente pensar em suicídio de vez em quando. Não, não é normal. Não banalizem isso, tá? Tá enxergando a morte como uma opção, tá pensando em cometer suicídio? Procure ajuda.
procure ajuda. Terceiro ponto, aceite a ajuda. Porque não adianta nada você procurar e não aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi inúmeros pacientes me procurarem pedindo ajuda, descrevendo a sua situação. Só que quando eu, enquanto terapeuta, vou orientá-lo, ele não aceita essa orientação. Ou porque ele não concorda, ou porque simplesmente ele não quer. Tami, como assim? Por exemplo, gente, eu já recebi mensagens de ex-pacientes assim, olha, Tami, eu amo você, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu não estou pronto para as mudanças. Terapia, gente, é autoconhecimento. Terapia é encarar os seus fantasmas. Terapia é encarar os seus problemas. Terapia é encarar os seus traumas. Vai ser fácil? Não, por isso que tem um profissional aqui para te ajudar. Não vai ser fácil. Mas é por isso que tem um profissional que estudou especificamente para te ajudar a encarar os seus traumas, os seus fantasmas, os seus monstros. É sobre isso. Então não adianta você ter ciência de que você precisa de ajuda, não adianta você procurar ajuda se você não aceitar ajuda. Aí a gente volta lá naquela frase que eu disse, eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado. E isso não é um problema da Tami, não é um problema do terapeuta XYZ, do psiquiatra XYZ, do psicólogo XYZ. Todo profissional de saúde mental não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. A gente não faz milagre. Então, o que acontece? Eu vou te passar uma orientação durante a nossa sessão, mas eu não vou estar com você depois que a sessão acabar. É você que vai ter que trabalhar com a orientação que eu te dei. Até a nossa próxima sessão. Mas se você pegar tudo que eu te orientei, dobrar, enfiar no bolso, ou então pegar e jogar fora e não fizer nada com aquilo, não fizer nada com aquela orientação, não vai ter efeito, o tratamento não vai ter efeito. Quantos pacientes que eu passo a receita de floral, mando a fórmula, ó, vai lá, manda fazer bonitinho, daqui 15 dias a gente se vê. Passa 2 semanas, eu vou fazer a próxima sessão com o paciente, e aí, tá tomando floral? O paciente fala assim, ai, nem mandei fazer ainda, você acredita? Miguinho, aí você não quer tratar. Você entendeu? Então, é preciso não só buscar ajuda, mas aceitar a ajuda. Aceitar. É urgente que você procure ajuda e é imperativo que você aceite ajuda. Ok? Nem sempre o terapeuta vai falar aquilo que você quer ouvir. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém para falar aquilo que você quer ouvir. Eu tô aqui para falar aquilo que você precisa ouvir. Eu tô aqui para abrir os teus olhos, para tirar a venda dos teus olhos, para mostrar para você um ângulo que você não tinha enxergado ainda. Tá? E nem sempre você vai ficar feliz com isso. Mas eu preciso abrir os seus olhos. Então, buscar ajuda e aceitar ajuda. Quarto ponto. Espera. Tami, como assim? Você acabou de falar que é urgente procurar ajuda, que é urgente aceitar ajuda, agora você fala espera? Vocês vão entender. Existe um estudo que diz que toda pessoa que tentou o suicídio e graças a Deus não conseguiu consumar o seu ato,
mais de 90% dessas pessoas demonstram arrependimento depois, tá? Tenta o suicídio, escapa, né? E aí essas pessoas demonstram um arrependimento. Existe um outro estudo feito com peritos do IML, com médicos legistas, onde eles dizem que a maioria dos corpos dos suicidas, daqueles que conseguem cometer o suicídio, a maioria dos corpos demonstram de alguma forma o arrependimento. É como se aos 45 do segundo tempo a pessoa se arrependesse do que ela está fazendo. Então, por que eu usei a palavra espera? Porque, gente, o ímpeto da ação, o ímpeto do vou fazer e vai ser agora, é uma crise de 5 minutos. Tá? Deixa eu virar aqui que tá um negócio bem escrito, bem no meio da minha cara aqui, essa luz. Sobre isso, gente. Vida real. Então, é um ímpeto de 5 minutos. Se você resistir a esse ímpeto, você não vai fazer. Você não vai cometer o suicídio. Então, por que eu disse espera? Tá sentindo esse ímpeto dentro de você? Senta no sofá, no chão e espera. Grita, descabela, abraça o pet. Se você tiver um pet, vocês estavam escutando a Marie latir agora há pouco. Você tem um pet, abraça o pet. Não tem, pega uma almofada, bota na cara, grita, 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 grita. Grita até ficar sem voz. Se descabela, mas não saia do lugar. Espera. Espera passar esse ímpeto. Você vai me agradecer depois. Depois que passar esse ímpeto, que passar essa crise, você vai lembrar e você vai falar, puxa vida, ela tinha razão. É uns 5 minutos de desespero. É 5 minutos de desespero que vai te dar esse ímpeto para você cometer o ato. Então, nesses 5 minutos de desespero, não saia do lugar. Senta no chão, senta no sofá. Não saia do lugar, não se mexa. Grita. Grita, descabela, chora. Espera passar. Respira. Que você vai pensar bem depois que passar essa crise, esse ímpeto. Você vai pensar bem, você vai pensar, graças a Deus que eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz. Tá? É antinatural. Você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com a sua dor. Você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com os problemas que te rodeiam, sejam eles financeiros, amorosos, sejam eles psicológicos, emocionais. É com isso que você acabar, não é com você. Então, por favor, espere. Muita gente nessa situação acha que não é amado, que não é importante, que ninguém vai sentir falta, né? Do tipo, ninguém vai sentir minha falta, ninguém se importa comigo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem pessoas ao redor de vocês que vocês nem imaginam, mas que gostam tanto de vocês. Tanto. Às vezes a pessoa nunca teve coragem de verbalizar. Não é o meu caso, né? Eu
dizia o tempo todo para minha amiga que ela era minha irmã, que eu amava ela, que ela era muito importante para mim. Mas às vezes as pessoas não têm coragem de se declarar, de verbalizar, entendeu? Mas existem pessoas que gostam muito de vocês, que vão sentir muito a sua falta. Existem pessoas que não vão conseguir viver bem sem vocês. Existem pessoas que se inspiram em vocês e vocês nem fazem ideia disso. Vocês nem fazem ideia. Aquela pessoa que você menos espera, que você fala, imagina, essa pessoa nem fala comigo direito, essa pessoa nem tem intimidade comigo. É a pessoa que está inspirada em você todo santo dia. Então pensa bem. Pensa em todas as pessoas que te amam. Pensa em quanto você vai fazer falta para as pessoas. E espera. Espera o ímpeto passar. Então vamos recapitular? O primeiro ponto é matar a raiz da depressão. Entender de onde ela veio, por que ela veio, para a gente poder exterminar. Segundo, procure ajuda profissional. Seja gratuita, seja paga, procure ajuda profissional. Terceiro, aceite a ajuda, aceite a orientação do profissional. E quarto, no momento do ímpeto de cometer o ato, espere, senta, chora, grita, descabela, mas não se mova, não saia do lugar. Tem muita gente se inspirando em você, tem muita gente que ama você e você nem tem ideia. Ok? Se você conhece alguém que está nessa situação, eu peço que você compartilhe essa mensagem, que você compartilhe esse vídeo. Se você precisa de ajuda, quer conversar comigo, né? Quer fazer o tratamento comigo, eu trabalho com terapia floral, tratamento natural. Tami, mas o tratamento natural, o floral, vai ajudar alguém nessa situação? Não só ajuda, como resolve. Claro, se seguir as orientações, né? Então, procure ajuda e aceite essa ajuda. Quer conversar comigo? Gente, eu deixo o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Todos os vídeos têm meu WhatsApp, é só me mandar mensagem que a gente conversa, tá? Mas não negligencie os pensamentos suicidas. Não banalizem os pensamentos suicidas, isso não é normal, tá? Por favor. Pensem muito bem. Só eu sei o que eu passei quando eu recebi a notícia de que eu havia perdido uma das minhas melhores amigas. Só eu sei a dor. Eu demorei quase 3 semanas para fazer esse vídeo, desde a morte dela, porque eu precisava digerir tudo isso dentro de mim. Eu acho que em algum momento também passou pela cabeça dela que ninguém gostava dela, que ela não ia fazer falta para ninguém. Só eu sei como eu estou, só eu sei como o marido dela tá, né? Só eu sei não, só ele sabe como ele tá, né? E a família dela. Então, assim, muita gente ficou abalada com a falta dela. E com vocês não vai ser diferente. Vocês são amados, vocês são importantes, vocês inspiram alguém. Eu espero ter ajudado mais pessoas, né? E a gente se vê no próximo vídeo.
Agora nós vamos fazer uma série com vários transtornos e síndromes específicos aqui no canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais também para vocês me seguirem. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí e compartilha essa mensagem com alguém. Você pode ajudar alguém também. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo.